Bora lá então? Seja muito bem-vindo. Agradeço demais por estar aqui. Parabéns, você já é um campeão por ter chegado até aqui. Eu te admiro muito. Você é um vencedor de fato. E Deus está feliz contigo por estar nessa caminhada. E eu tenho muito a agradecer por isso. Está me fazendo muito bem e tenho certeza que está te fazendo muito bem. Já estamos no 11º dia e se você realmente vem seguindo todas as dinâmicas e fazendo as orações, você realmente percebeu que já mudou bastante coisa e a gente só chegou em um terço ainda. Então eu estou muito feliz, parabéns mesmo por ter chegado até aqui. E eu também vou rever esse vídeo ao longo dos anos, vai ficar aqui protocolado tudo, de graça. Então eu estou muito feliz. Então, vamos lá então, vou ler um versículo aqui de Mateus para a gente começar, em que notícias se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam em vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele o curou. Mateus capítulo 4, versículo 24. O que mais me o que mais me chamou mais atenção aqui é que esse versículo mostra que Jesus de fato ele sabe separar o que é espiritual e o que é emocional. Emocional é uma condição biológica e espiritual. Então, uma coisa que a gente vê mencionado em tudo o que a gente vive nas nossas famílias, na nossa rotina, na igreja, algum líder religioso, é que tudo é espiritual. Tudo é espiritual, principalmente quando é voltado a alguma doença psiquiátrica, alguma condição biológica da pessoa, genética, que envolva o cérebro. Isso é espiritual. Então, esse capítulo de Mateus, esse versículo de Mateus, ele mostra que Jesus de fato sabia fazer essa segregação. Então, realmente, a gente viu que Jesus realmente teve processos que Jesus curou por etapas. Então o caso da mulher cega mesmo. Jesus ele fez algumas perguntas terapêuticas para curar ela. Então, ele soube que aquilo ali não existia tipo um espírito maligno. Ele conseguiu fazer esse prognóstico com a mulher cegueira, embora outros casos da Bíblia, realmente teve caso dele remover o espírito maligno daquela pessoa para aquela pessoa obter sua cura. Mas ele sabia fazer essa segregação. Então, esse caso mostra que os endemoniados, os loucos, são coisas diferentes. Uma condição biológica e outra uma condição espiritual. E é isso que mais me chama a atenção, porque a gente viu que a gente percebeu que no episódio anterior, Jesus, ele sabe fazer essa diferenciação realmente de fato. Pelo fato também dele ter esse autodesenvolvimento e saber as nossas dores, o que nós sentimos. Ele sabe realmente o que nós sentimos. Embora muitos irmãos da igreja acham isso um tremendo preconceito, que qualquer coisa pode... Se você toma um remédio, um psicotrópico, um remédio que vai aliviar o teu sintoma da depressão, da ansiedade, isso é justamente um preconceito, é falta de fé. E aqui a gente vai desvendar isso nesse dia 1, que isso realmente é um preconceito enraizado e isso precisa ser mitigado. Precisa ser evidenciado isso. Precisamos abraçar o irmão e ser de fato um discípulo do Senhor. Então Jesus de fato sabia separar as causas biológicas das causas espirituais. A gente viu isso no versículo de Mateus. Então a gente também precisa compreender que Jesus também, apesar de ele ser compassivo e gracioso, e ele compreende perfeitamente o que todos nós sentimos, precisamos saber que a ansiedade e a depressão, elas podem ser causadas originalmente por uma condição biológica,
um exemplo, uma genética mesmo, uma predisposição genética que pode carregar na tua família, e isso pode levar até você. Ou pode ser uma questão emocional mesmo, ou uma questão espiritual. Então, precisa existir um olhar criterioso em relação diante desses fatos. E Jesus ele também nunca diria com você, de fato, se você tinha uma depressão por estar endemoniado. Ele nunca faria isso. Então, algum líder religioso teu, um conselheiro cristão, ele vai abordar um tema de saúde mental e ele até aborda de fato o tema, é pertinente, mas ele tem um olhar punitivo. Ele aumenta a culpa e faz julgamentos que só pioram a dor. Então, ele não age definitivamente, na minha opinião, como o Senhor realmente faria, que é o que a gente está vendo aqui em todos esses dias. Como o livro é maravilhoso, como ele está atrelado a tudo a gente vai um dia para frente e a gente tem que voltar para trás para relembrar. Então é um livro bem amarrado, bem atrelado. Simplesmente brutal, muito conteudista. Então a gente vê esse preconceito enraizado e é preciso mitigar isso de fato. Porque às vezes você já tem um cristão, você realmente precisa de ajuda, mas você acha que você tem pouca fé. E a gente viu que um dos 10 impasses dos preconceitos sobre saúde mental é sobre ter pouca fé. Então, talvez você esteja até passando por algo e você acha que você está tendo pouca fé, que na verdade não é nem isso. Mas por fato de ser um preconceito enraizado, isso acaba acabando com a tua saúde, de fato. Então, isso precisa ser mencionado. Então, precisamos entender os quadros biológicos e os quadros espirituais. E o Senhor sabia fazer isso com muita perfeição. Ele sabia fazer o prognóstico e fazia o diagnóstico com todos que procuravam ele para obter a cura de determinadas condições biológicas e espirituais, igual a gente tá falando aqui. E é óbvio que a Bíblia não é um tratado de psiquiatria e de psicologia. Então, os evangelhos eles foram mostrados para mostrar quem é Cristo de fato, né? Mas, e falar sobre a reconciliação divina é nos tornarmos filhos de Deus. E o livro ele mostra isso de fato. Então, a gente viu então que precisamos romper esse preconceito por parte de todos os profissionais. Então, a gente aprende que você é corpo, alma e espírito. Isso que fique bem claro aqui, que a gente... isso. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, ainda nas comunidades cristãs, e isso ainda é uma enfermidade. Eu já vi casos disso já, na prática. É que se você tomar um remédio psiquiátrico, isso é porque você ou não tem fé, ou você não vai ter fé, ou você não teve a salvação de Cristo em determinada coisa. Você meio que acaba sendo excluído disso e você até se entrega a Deus de fato. Mas por existir isso, realmente você acha que você é um problema. Então é preciso ter isso com propriedade, esse conceito de saber fazer essa separação mental e espiritual. Ou física também, né? Que existe. Então, precisamos entender melhor todos esses significados. Então, a gente sabe que o nosso corpo ele depende de uma área para funcionar, e isso em toda a nossa parte, nosso corpo, a fisiologia. Então,
que o nosso processamento das nossas emoções é o cérebro, e a nossa alma ela se refere à nossa personalidade e aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas vontades mesmo de viver. E isso é o nosso espírito. Então, esses dois conceitos eles estão realmente atrelados. O que evidencia que um cristão ele não pode dizer que são coisas iguais, que você vai ter que um problema psicológico seu é um problema espiritual. Embora cada caso seja um caso, que fique bem claro. Isso. Outra coisa também que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de um corpo que se tornou a alma vivente. Então somos seres imateriais, espirituais, e somos seres materiais, corpo e mente. Então, essa área constantemente ela afeta a influência da outra, que é como a gente já vem atrelando aqui. Então, a gente vai ter que considerar essa divisão da tríplice: corpo, mente e espírito. Então, qualquer parte biológica, emocional, como a gente fala de psiquiatria ou de saúde mental, isso precisa ficar bem importante, porque uma coisa vai afetar a outra de fato. Embora não seja a mesma coisa, alguns irmãos vão acreditar que seja a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então não estamos diante de quadros espirituais, mas de quadros biológicos e emocionais também. Imaterial ou material. Então, sabemos que na queda, 3 áreas foram afetadas. Isso mostra em Gênesis, em que antes da queda, Adão não tinha nenhum tipo de coisa patológica, ele não tinha uma questão de depressão, ansiedade, o TDAH, ele não tinha nada disso. Então a própria queda diante do pecado, isso foi isso afetou o cérebro humano e nossas redes neurais passaram a adoecer conforme de geração para geração. Talvez seja até por isso que a nossa geração esteja sendo mais ansiosa cada vez mais. Isso é um ponto que eu pensei aqui agora, mas realmente posso estar certo mesmo em relação a isso. E outra coisa também que vai evidenciar isso é que o cérebro ele adoece como qualquer outro órgão do corpo. Então, se você tem um problema de hipertensão, de asma, algum problema no fígado, hepatite, todos esses sistemas eles vão apresentar essas questões biológicas. E por que o cérebro não apresenta? Porque o cérebro, de fato, ele vai adoecer. Uma condição imunológica também, algum tipo de alergia, isso vai adoecer. Mas por que eles recusam tanto que o cérebro não adoece? Ou transtornos mentais, eles vão apontar já com respostas prontas, que a gente falou já aqui no livro, esse tipo de coisa, que acontece bastante, vão ter respostas prontas para algum transtorno mental que você esteja passando. Então, achar que tratar depressão ou ansiedade é falta de fé, ou um sinônimo de pecado, isso é totalmente errado. Você precisa ter, se você tem esse pensamento mesmo forte mesmo com você, e você tem certeza disso, que isso tudo que eu falei é errado, então compre a minha compreensão de como eu estou chegando até esse pensamento. Não pode discordar comigo mesmo, mas pelo menos tenta entender como eu cheguei a ter essa conclusão, de fato. E aí você tira as suas conclusões diante do pressuposto.
Então, o cérebro ele não é imune a doenças. Então, logo, portanto, ele pode adoecer. Que fique bem claro. Então, há uma predisposição genética ou um hábito da tua vida mesmo, que pode acontecer as distorções cognitivas, que a gente já falou. Não vou lembrar o dia 7, não vou lembrar mais. Então, existe todos esses casos. E a gente vê também que pacientes que sofrem graves casos de psiquiatria, eles têm meio que esse preconceito mesmo dentro deles, que eles não estão, de fato, restaurados ou salvos por Deus. Por não ter essa segregação, que até um líder religioso não tenha mostrado isso, de fato. Então, outra coisa também que eu vou ler aqui, eu separei. Contudo, somente o Espírito nasceu de novo quando o Espírito Santo veio morar em nós. Estávamos mortos em transgressões e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Isso mostra que o novo nascimento é espiritual. Ele é instantâneo. Mas a renovação da mente, ela acontece em etapas. Igual a gente falou da cura da mulher, que foi em etapas. Jesus fez a terapia com ela e depois a curou. Porque Jesus, ele realmente fez esse prognóstico perfeitamente. Então, o teu nascimento espiritual, mesmo a tua transformação de cura, é um processo progressivo ou etapas. Mas o teu nascimento espiritual, ele é instantâneo mesmo, é uma transformação de cura, para que temos cada vez a mente, mais a mente do Senhor. Então, no caso aqui, o apóstolo Paulo, ele se dirige à igreja e ele alerta a respeito da necessidade da renovação da mente. Então, Paulo, em Romanos 12, Paulo sabia que aqueles cristãos já haviam nascido de novo espiritualmente, mas eles precisavam viver passo a passo a mudança da mentalidade, do respeito, da personalidade, da identidade, que hoje a ciência chama isso de neuroplasticidade, que já havia escrito nas escrituras. E a ciência, com o passar do tempo, veio descobrindo com isso. Então temos que ter mais sabedoria e paciência para compreender que um cristão genuíno pode, mesmo andando com Jesus, passar por oscilações emocionais. Isso é super normal, super tranquilo. Mesmo que você esteja com o Senhor, isso vai existir e isso vai ocorrer por etapas. Como vimos aqui falando todos os dias até aqui. Então você precisa ter calma, muita paciência. Se precisar de uma ajuda terapêutica, cara, vai buscar, não tem problema. E que fique bem claro isso. Ele vai te ajustar na tua rotina, na tua carreira, no teu relacionamento, na tua questão com a tua família. Então procure isso de fato. Então aqui fica a reflexão, né? Que você não precisa espiritualizar tudo. Então, um cristão com transtorno emocional, ele não significa que ele vai apresentar uma desordem espiritual com isso. Então, mesmo que o inimigo ele faça de tudo para afetar as nossas emoções, então somos filhos de Deus. Ele não é capaz de atuar no interior de outra pessoa, porque somos filhos de Deus. Aleluia, amém. Ele não será capaz de fazer isso, porque somos filhos de Deus. Então um cristão ele não fica endemoniado, porque ele sabe que ele vive no Espírito Santo, de fato. Então logo, se você atribuir processos espirituais de quadros psiquiátricos,
doença que atinge um cego, isso não é um ensino bíblico de fato adequado. Então, Cristo, ele sabia distinguir o que era espiritual e o que era biológico. Então, continuamos de fato a adoecer emocionalmente e biologicamente. Então, realmente é hora da gente vencer, eliminar esse ensino tóxico e passar para frente, passar para as próximas gerações de fato. Então, a gente viu que como que a vida de Jesus ela mostra os caminhos terapêuticos para a gente vivenciar e vencer todos esses transtornos. Então isso apenas no dia 11, eu creio que a tua vida já tenha mudado, se tu vem praticando mesmo de fato. Não seguindo um protocolo em si, isso aqui não é um protocolo que vai mudar realmente os 30 dias de fato. Mas sim vai vir do teu coração, cara. Quando vir realmente do teu coração, quando você entender isso, realmente você vai mudar de fato, abraçar Deus, se entregar de fato, confiar nele. Não apenas seguir o protocolo aqui do 30 dias, que é o livro, embora eu queira deixar protocolado tudo, mas vai do coração de cada um. Então, parabéns por chegar até aqui, estou muito orgulhoso de você e seguiremos. Obrigado, Deus.